Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast A Vida é Delas, podcast do Diário do Nordeste, onde a voz feminina tem o protagonismo que merece. Eu sou Thaís Lopes, jornalista do Sistema Verdes Mares, e é um prazer enorme ter a sua companhia a partir de agora, tá? Lembrando aquele pedido de sempre para você seguir, comentar e compartilhar todos os nossos episódios. A cada semana, um novinho para vocês, sempre valorizando as vozes femininas e as histórias também, que são inspiradoras, tudo para fortalecer você, mulher que nos acompanha nessa jornada, tá? Estamos disponíveis nas principais plataformas de áudio, nós estamos também no canal do Diário do Nordeste no YouTube e também vamos ao ar na Verdinha. Querida Verdinha, você que nos acompanha, um beijo grande para você, tá bom? Vamos para o nosso assunto de hoje? Gente, o nosso tema eu queria trazer muito para cá, já tem um tempinho. É um tema que desperta em cada um de nós muitas sensações, muitos sentimentos. Desperta desejo, desperta coragem, um pouquinho de medo ou muito medo também, dependendo da pessoa. Desperta também muitas transformações. Eu estou falando do tema viagens. Olha que delícia! Pois é, gente, viajar muda a gente, né? Concordam comigo? Muda e muito. E quando falamos de mulheres viajando, principalmente mulheres viajando sozinhas, muita gente pensa, né? Que história é essa? Mulher não pode viajar sozinha, mulher não pode isso, não pode aquilo. Pode sim. E falar sobre esse assunto de mulheres viajando sozinhas é falar também sobre autonomia, liberdade, poder de escolha, também de cuidados e responsabilidades. Então, eu vou trazer agora um time muito especial de mulheres que já viajaram sozinhas, em grupos, com a família e que trazem suas vivências e também muitas dicas legais sobre como acumular milhas e usá-las da melhor forma e ainda como viajar pela primeira vez sozinha. Quais são as dicas? É agora. Então, para esse papo super bacana, que eu já queria há um tempo trazer aqui para o nosso podcast A Vida é Delas, eu tenho o prazer de apresentar esse time de milhões que eu já queria há um tempão trazer para cá. E eu tava assim, ansiosa. Aqui do meu lado, Thaís Tomás, influenciadora de viagens e especialista em milhas e cartões. Thaís, um prazer enorme. Minha xará, aqui do ladinho. Prazer. Vai ser um prazer, o papo vai ser maravilhoso. Tenho certeza que você tem muito, para dar umas dicas pra gente. Bastante. Também temos aqui Rebeca Soares, comissária de bordo, empresária, criadora da agência Após o Pouso, com mais de 10 anos de experiência. Rebeca, que Obrigada. bom ter você aqui comigo. Obrigada pelo convite. Estava ansiosa por esse momento também, compartilhar contigo esses dias. Esses momentos que eu já vivi vai ser um privilégio também com a Thaís e com a Gabi. Obrigada. Gente, vocês vão sentir a energia da Rebeca. É única. É a risada dela. Nossa, ela tem muita história para contar pra gente. Verdade. E eu também tenho o prazer de anunciar aqui a Gabriela Silveira, também conhecida como Japanese nas redes sociais. Sim. Acho que muita gente deve te chamar de Japanese nas ruas, às vezes as pessoas confundem, outras não sabem nem meu nome. Pois é, então É só a hoje Japa. vocês estão sabendo. Gabriela, prazer. Estão sabendo o nome da Japa. Nome Ela real. que é influenciadora de vida saudável, esportes e viagens. Que maravilha ter vocês aqui, gente. Prazer. Gente, é uma responsabilidade muito grande trazer mulheres que muitas vezes não se conhecem ou não se conheciam. A Rebeca já conhecia a Thaís, mas a Gabi ainda não. Então, assim, que bom. Eu já senti, antes da gente começar a gravar, um match. Então, eu tenho certeza. Era um assunto que eu queria muito trazer pra cá, porque essa questão de viajar, a gente escuta muito, nós mulheres, desde novas, né? Não, mas você não vai viajar sozinha, mas você vai viajar com quem? Vai com a amiguinha? Ou vai com... Não, mas deixa pra viajar com o marido, com a família. Por quê, né, que a mulher não pode viajar sozinha? Então, a gente tá aqui para empoderar essa mulher, para trazer dicas, vivências, experiências. Eu tenho certeza que vocês foram escolhidas a dedo. Eba. Para começar, eu queria começar de uma forma mais suave, para a gente até aquecer aqui as turbinas, digamos assim. O que é viajar para vocês? O que é que significa para cada um de vocês viajar? Esse verbo tão gostoso que a gente planeja tanto, dá um certo medinho, exige coragem. Existe tanta coisa das nossas vidas, Sim. né? Então, principalmente para as mulheres, o que é viajar para vocês? Quem quer começar? Rebeca, vai, Posso, já vai. fala pra mim. Já. Aquela, né, metida. Viajar, às vezes eu acho que o termo, ele se perde. É viajar. E a gente estava até conversando aqui um pouco antes. E ela dizendo, eu adoro viajar. E eu comentei, quem não gosta? E aí ela disse, tem gente que não gosta. Eu digo, mas eu acredito que quem não gosta é porque não teve uma verdadeira experiência do que é a palavra. Porque viajar não é simplesmente pegar um voo. Não é simplesmente chegar no lugar, cheguei, pronto. Não é sobre isso. É a memória.
é a cultura, é o repertório, é a propriedade de vida, de mundo, de libertação que você carrega, né? Então, quem viaja sabe mais. Quem viaja fala melhor. Quem viaja tem mais propriedade, tem mais história para contar. Eu não sei vocês, mas em todo lugar que eu chego, em toda rede de amigos, restaurante, aniversário, qualquer lugar, uma hora a roda vai ser sobre viagem, né? É o que conecta todo mundo, né? É o que todo mundo fala, é o que move, parece a gente. A gente parece que vai vivendo de viagem em viagem. E a próxima? Como Sem uma viagem a gente não é feliz, né? Tem que ter uma programação para uma viagem, tem que ter. Exatamente. Tem uma conta no boleto do cartão, né, de viagem. Tipo, terminou essa daqui e aí, pra onde é a próxima, entendeu? É o que move. Então, pra mim, viajar é o que move. É o que traz. Eu escutei uma frase, na verdade, eu trabalhei no timeshare durante 5 anos. E o timeshare, ele é isso, né? Ele é uma forma de você O que é o viajar. timeshare, só pra entender É um direitinho? tempo compartilhado de férias. Eu vendia o Beach Park e quando a pessoa ela não queria ir para o Beach Park, ela tinha uma rede de mais de 30 hotéis afiliados e ela podia pegar esse hotel e ir para essa semana dela do Beach Park e ir para qualquer lugar do mundo. Então, eu trabalhei durante 5 anos nisso. E eu vendia esse produto. Eu vendia, basicamente, viagem. O cara, ele ia lá no Beach Park para tomar uma água de coco na praia e eu... Bora passar 10 anos viajando com a gente. E é muito legal você perceber a quantidade de pessoas bem mais velhas que não tem essa cultura, Não né? tem, sim. E aí ele vai passando, às vezes, isso para os filhos. Eu sou uma pessoa assim, lá na minha família, as pessoas achavam ou acham, algumas, que viajar é gastar dinheiro à toa, é perder tempo, porque é uma criação... É uma muito cultura, pequena, né? uma cultura que não consegue visualizar, Sim. às vezes, uma Disney, Sim. um Caribe, Sim. entendeu? A pessoa não consegue se ver ali. E isso é uma criação. E quando eu entrei nesse mundo, nossa, gente, foi tipo assim... Vum, sabe? Tipo assim, meu Parece que Deus. abriu assim, a libertador, janela, né? talvez. Nossa, foi incrível, eu aprendi muito e eu comecei a viajar daí. Então, esse trabalho, ele me abriu muito o olhar disso, de estar viajando outras culturas, outras pessoas, situações. E aí, viajar, para mim, hoje, é a única forma de você gastar dinheiro e você não ficar pobre. Você volta mais rico do que o que você foi. Sempre. Mesmo gastando dinheiro. Tipo, Sempre. Gastando não, investindo. investindo. Eu adorei essa frase. Como é que mas é? Você vai... É uma viajar forma é a única de forma de você gastar dinheiro e voltar mais rico. Cara, irado, muito Mas lindo. Porque é sobre isso Pô, mesmo. você volta, né, com um mundo ali O que já você traz não tem preparado preço. para ir para outro, entendeu? E assim, mais uma vez, só complementando, a única coisa que a gente vai viver é a nossa memória. Né? Quando a gente tiver velho, que a gente não puder mais, as histórias que a gente vai ter, as que a gente viveu. E é algo que ninguém tira da gente, né? Tomara que a gente não tenha Alzheimer, Isso. né? Mas... Assim, Aí tem só- as fotos. é verdade. E Por aí, isso que é e tão os filhos, importante, e os cara, as irmãos, fotos, e assim sabe? vai. Eu acho de você estar no momento. Às vezes você não pode parar aquilo e registrar, mas tem que ter alguma coisa para te lembrar que você estava ali, entendeu? Caso você fique com Alzheimer. muito exatamente. forte, é muito forte. E aí, Thaís? Eu acho assim que sobre a sua pergunta, né? Viajar, a gente conheceu o novo e é algo que a gente só via pela televisão, ou só Sim. escutava, ou só via nos filmes. E uma das minhas últimas viagens agora foi para a Finlândia. E eu fiz um passeio com as renas, né? As renas do Papai Noel. E aí muita gente respondeu no Instagram: "Ai, mas as renas existem. Eu pensava que era só um desenho. Existe esse animal." Existe. Eu fui numa fazenda de renas, né? Então, assim, eu fiquei pensando nisso. Ai, tem gente que acha que elas não eram só Mentirinha, fictício, mentira, né? E não, assim, realmente tem, né? Ó, tô arrepiada. E foi muito legal vê-las, né? Enfim, você está lá e vivenciar isso com seus próprios olhos, eu acho que Especial. É especial, especial. né? Agora eu vou entrar um pouquinho na história de cada uma de vocês, tá? Começando pela Thaís, já que ela respondeu agora. Thaís, você era servidora pública. Isso. Por 9 anos você foi servidora pública do IBGE, foi isso? Isso, e na época, né, eu passei em primeiro lugar do Brasil todo. Uma Danada. cearense A em primeiro danada. lugar. Nada. Foi, tirei a maior nota do concurso. E aí você decidiu, não, agora eu vou viajar pelo mundo. Você estava me Largou contando tudo. quantos países, Pois é. Thaís, você já conheceu que você me falou? No total, 47. Nossa, que sonho. Foi. Pouquíssimo, só que Tranquilo, não. Tranquilo, só que não. Um sonho, é a lista dos sonhos, né? É. Como foi essa virada de chave? Me fala um pouquinho quando você disse, não, agora é isso que eu quero, porque hoje viajar pra você é lazer, é descoberta, é desbravar lugares, mas também é trabalho, né? Isso.
Então, eu cheguei num ponto que estava difícil conciliar meu trabalho, né? As férias de 30 dias no ano. Tava atrapalhando as minhas viagens. Não tem condição de trabalhar assim, né, amiga? Com o meu trabalho online. E, assim, eu queria mesmo desbravar o mundo sem aqueles 30 dias de férias. E, primeiramente, eu tentei uma licença, né? Que existe a possibilidade de você ficar um tempo sem receber salário, não era remunerada, mas que eu poderia me dedicar nesse período às minhas viagens e ao meu trabalho da internet. Só que eles negaram, porque, assim, a administração pública diz sim ou não e não tem motivo. Aleatório. Sim. E eu já estava viajando, né? Assim, Já tava lá. porque a minha ideia era juntar minhas férias com esse período do meu ano sabático, que era o meu sonho. E aí eles começaram a me impressionar, né? E aí, o que é que você vai fazer? Você vai voltar? Ou não, vai ficar pelo mundo, né? Pois é, e eu já tinha toda uma programação na minha cabeça, assim, eu não tinha a viagem toda planejada, né? Maravilhosa. Mas eu já sabia o que eu queria fazer. E aí, assim, eu conversei com meus pais, eu já tinha pensado muito nisso, né? Não foi uma Aleatório. coisa assim, da noite para o dia, e eu tomei essa decisão de que eu ia sair, então conversei com a minha chefe, né? No dia que eu pedi a exoneração, eu estava em Ibiza. eu estava me arrumando. Beijo, sociedade. Me arrumando tá pro bom. show do David Guetta. Então tá bom. Aí vai. eu, não, é isso, eu quero continuar viajando, eu não vou voltar. Verão fotos. Mas e ainda vídeos, você né? não via ainda como um trabalho ainda, viagens. Não, Você estava eu- gostando de viajar, por enquanto? Ou já estava vendo como um possível porque eu potencial trabalho? já tenho esse negócio do curso de milhas Ah, sim. desde 2021. Isso foi em que ano que tu... Exonerei ano passado. Foi entendi. recente. Ah, foi Entendi. recente. Achei Foi que recente, foi, né? tinha sido Foi. antes de você começar essa jornada das Mas tá bem viagens. um boom, assim, na internet de pessoas viajando e Sim. desse momento todo, entendeu? Eu Acho não que tu queria saiu no perder lugar... o timing também. Exatamente, eu eu acho ia que tu ficar- saiu na hora certa pra Uhum. começar isso, né? Porque eu podia, sei lá, tentar de novo essa licença, né, em outro momento, mas aí vai que não aceita de novo e eu ia ficar sempre... Cara, e às vezes você não Isso. se dedica. É meio que assim, tu tem outra opção, então tu Pela ainda tá metade, teu né? coração ali naquela meia opção. Mas aqui não, tu só tem isso aqui. Então tu É. vai com tudo pra viver isso, entendeu? Mas assim, eu acho que apesar de tudo, o concurso foi muito importante, né? Claro, com Quando eu certeza. passei, Uma a grande vaga- realização, uma conquista, né? Foi, a vaga era no Rio, então eu morei no Rio de Janeiro. Ai, que tudo. Eu Delícia amava também. o Rio, assim, foi muito bom. Tudo que eu aprendi lá, as pessoas que eu conheci, né? Mas acho que a vida é feita de fases e a gente Perfeito. precisa entender, né? Assim, o final das coisas e Os ciclos, é né? isso, ciclos. E falando em ciclos, Rebeca, você, comissária de bordo, depois virou uma dona de agência. Não é, menina? Por quanto tempo comissária de bordo, hein? Fiquei 7 anos. 7 anos. Eu casei cedo, né? Casei com 13 anos, a primeira vez. E Com aí... quantos anos? Eu 13. aqui. 13 anos? Sabia não, né? Não! A gente nunca tinha Não. visto isso, né? Chocada. Pois é. E aí eu tenho 3 filhas. Eu tenho a Elissa, que é médica. Aquele... Fazer as Certo. contas, né? Deixa eu fazer as O meme da contas. Nazaré. Eu depois passo o telefone da minha dermato. A Elissa mora em Juazeiro. A Elissa é médica, faz residência lá. Tem 27, amiga de Thaís. Maravilhosa. E eu tenho a Letícia, que é advogada, mora comigo, Sim. tem 25. E eu tenho a Bebelis, que tem 6. E aí, nesse período do meu primeiro casamento, eu fiquei viúva. E aí, com 20 anos, eu fiquei viúva. Foi muito difícil, né? Ter 2 filhas pequenas e, ao mesmo tempo, o que eu ia fazer e como era. E, assim, um prognóstico que ia ser bem difícil. Talvez andando de casa, uma coisa assim meio vitimista, uma coisa... ficou viúva, a bichinha tão nova e tal, mas eu nunca me coloquei, sabe, nessa posição. Eu acho que o vitimismo não é pra mim, não faz parte da minha vida. Não combina. Não combina. Com a sua skin. Não. Não. E aí, eu tenho um grande amigo, Pablo, que ele tinha amigos que eram comissários de bordo. E eu, caramba, essa coisa é interessante, né? E aí fiz o curso e tal, me dediquei. Eu só tenho 1,58. E antigamente, hoje em dia talvez não mais, mas antigamente era muito sério essa questão da altura. Não é por nada, mas porque tem um BIM, que é onde a gente bota as malas em cima, né? Chama BIM aquilo ali. Você tem que alcançar, né? Pra ajudar as pessoas. E aí eu fiz todas as provas, passei em tudo e teve a hora de medir.
E aí a psicóloga tava lá, vamos medir. Eu digo, nem precisa, eu vim agora de Fortaleza e dá certo, eu consigo. Ai, meu Deus, será que ela vai passar? Será que não vai? E aí deu certo. O mínimo era 1,62, eu tenho 1,58, mas eu acho que não era só sobre a altura, eu acho que existia um todo, um conjunto, é tanto que fiquei lá 7 anos. E eu alcançava, tá? Eu alcançava. Dá um jeitinho dela. Nem sempre eu eu subo na alcanço, cadeira, não, né? eu passo ajuda. Tu pede ajuda? Pois é. E aí fiquei lá, foi uma experiência realmente assim, como a Thais disse, a gente perceber a necessidade dos ciclos, né? E aí eu casei de novo. Ficou bem complicado, né? Ficar entre Buenos Aires, Fortaleza e São Paulo e 2 filhas adolescentes, né? E aí eu resolvi sair. E quando eu resolvi sair, eu quis continuar nesse mundo do turismo, porque de fato ele é transformador, né? É algo realmente assim completamente que a gente só quem vive consegue realmente contar um pouco mais do que é. E aí eu fiquei aqui do outro lado do balcão, diríamos assim, agora na parte da agência, e eu queria muito encantar. Eu queria muito levar para as pessoas o que não tivesse, né? Eu queria muito trazer memórias, eu queria muito fazer pessoas felizes. Eu acho que eu já nasci mãe, né? Fui mãe com 13, então meu terapeuta até diz, mas eles não precisam de mãe. Eu digo, precisa, cadê a foto? Quando meus clientes acham, eu digo, oi, tudo bem, bom dia, cadê a foto? Como é que vocês estão? Né? Então, realmente é essa sensação de cuidar, né? Uma vez um cliente me disse, Rebeca, tudo que tu faz, a sensação que eu tenho é que quando eu acordo, tu vai estar do meu lado com suco de laranja na mão. Eu digo, tá ótimo, é isso mesmo que eu quero, é essa sensação que eu quero trazer, né? E aí é isso, a ideia realmente do cuidado, a agência surgiu dessa segundo momento da minha vida. Né, como comissária. Exato, também. da experiência como comissária, de conhecer o turismo do lado A e agora do lado B, trazendo experiências memoráveis para os clientes. Então, já a gente vai falar um pouco mais sobre essas experiências de cada uma, conhecer um pouquinho mais a Gabi. Gente, a Gabi trabalha, como eu falei, com essa parte de internet, redes sociais, influenciando pessoas. E eu tava olhando o teu perfil, Japa, né? Que todo mundo conhece como Japa, chamado Japa também. E aí, Entra no mood. Entra no mood. E aí, assim, você passa uma sensação, assim, a mensagem que você passa é de liberdade, de conquista, de que ainda há muito que ser realizado. É muito bom de ver o que você passa nas redes sociais. Legal, E eu acho obrigada. que isso, a internet é pra Sim, isso, né? sim. É troca de energia mesmo assim você conhecer a pessoa. Então, me fala um pouquinho sobre como que você concilia esse trabalho como influenciadora, as viagens, vida saudável, os principais destinos que você já fez. Eu comecei, na verdade, como eu falei, eu já venho do turismo, né? Da parte de hotelaria, e eu trabalhei durante algum tempo dentro disso, que fez eu abrir minha mente para viagens. E aí, depois veio o Instagram. Então, o Instagram começou... Eu tinha aquele meu trabalho, ia para lá, enfim. E comecei a postar e começou a viralizar. Enfim, saí e comecei a trabalhar só com o Instagram. E as viagens, elas vão surgindo muito, né? De marcas, de hotéis. E aí você acaba vivendo isso. Conciliar é, às vezes, uma parte difícil de você conciliar, sei lá, sua vida de mãe, sua vida saudável, e tá em voo, e passa uma semana no lugar, e volta em casa, arruma a mala, passa outra semana em outro lugar. Sim. Só que a experiência e a sensação de liberdade, de você estar conhecendo algo que, às vezes, você via só pela TV, é um negócio, assim, muito extraordinário. É de, tipo assim, tem muita coisa a viver, entendeu? Tem muita coisa pra gente grande, ver. Né? Tem muitas pessoas pra gente se conectar. Então, eu acho que a viagem, para mim, ela é muito essa sensação de me conectar com aquele lugar, viver a cultura daquele lugar. Eu amo. Eu vou chegar num lugar, eu comer, de fato, ali a comidinha preparada pela Dona Maria, lá na casa, no final ali da rua, do lado da cachoeira. Entendeu? Tipo assim, isso para mim é muito legal. Então, conseguir passar isso para as pessoas e para as mulheres, né? Porque tem muita mulher que tem medo, cara, de... Sabe, Gente, como é que eu vou viajar? Isso, né? Como é que eu, muito real. sabe, como é que eu vou ficar só? Como é que eu faço para ir? E quando eu chego lá, o que é que eu vou fazer? Então, você vendo alguém fazendo isso, te dá a certeza que você também pode, Sim. que você consegue, Sim. entendeu? Claro, com todos os cuidados, Claro. responsabilidades. Sem sombra de Gente, dúvida. ser mulher não é fácil, em viagem, na esquina de Nada. casa. Na vida. Ser mulher, vida. Na ser vida. mulher é difícil. Sim. Esse medo é normal, é Sim. natural. O que a gente não pode deixar é que paralise, Com né? toda certeza. Eu lembro que eu fiz uma viagem sozinha. Eu tinha 26 anos. Sempre fui muito assim, filha da mamãe, protegida, não pegava ônibus. Eu tinha todas as limitações que a minha mãe, como mãe de filha Perfeito. única, né? Cria na bolha. Na É bolha, normal. né? É uma Normal, bolha. E aí eu bati o pé, ela não queria deixar de jeito nenhum. E ela Eu disse digo, assim, eu vou, né? eu
quero, eu posso, eu tô trabalhando, eu vou pagar, então eu fui. E aí eu pensei, poxa, eu vou pra um lugar que eu já conheço, Tá. mas que eu não conheço. Isso é muito Isso é legal. muito bom, acho que é uma super dica, Isso. né? E aí Também. depois eu vou pegar de vocês também essas dicas. Vou pra um lugar que eu já conheço, não conheço tanto, então Sim. eu vou explorar um pouco mais. Tá. Como é a minha primeira viagem sozinha, um idioma completamente diferente. Fui pra Londres. Perfeito. Bem aqui. Me inscrevi. Não, mas é uma viagem internacional, Arrasou, né? amiga, Pois é. maravilhosa. E aí, eu pensei assim, que ele ia dizer assim, tipo, falei, ai, cara, Caraíba. nada, amiga. Caraíba. Pra Londres, bem tranquila, não, arrasou. porque a viagem internacional é bem mais difícil. É, né? Não, mais total, complexo. é isso que eu tô te falando, é muita coragem, muita entendeu? coragem. Eu fiquei, meu Deus, será que eu vou mesmo? Não, e sem contar o intercâmbio que eu fiz antes também, que eu lembrei agora, que também foi sozinha. Foi pra uma agência, mas claro, foi só. Sim. sozinha. Então, assim, dá medo? Dá. Mas, assim, tomando os cuidados e se empoderando com informação, é possível. Com Então, assim, certeza. quais dicas que vocês dariam pra essas mulheres que têm essa vontade, mas têm muito medo ainda? E é normal. É muito normal, é mais do que comum, eu diria. Mas hoje a gente também conta com uma rede social. A gente também tem esse advento da internet, É. né? Que funciona em todos os lugares, o que acaba ajudando muito em todos os momentos, né? E você também conhecer pessoas que te empoderem, que conseguem dizer, menina, tu pode, eu consegui, tu pode também, por que não, né? Então, eu acho que a Thaís, inclusive, faz muito bem isso, né, Thaís? Tem um grupo, uma coisa assim de mulheres, eu né? criei um grupo no WhatsApp, mulheres que viajam sozinhas. Maravilhoso. Quase 600 mulheres. Nossa, É que legal. gratuito para participar. E é legal assim, porque alguém coloca, né? Eu tô na Irlanda. Isso essa semana. Aí outra menina, eu moro aqui, vamos se encontrar. Ou seja, o Cria grupo uma já rede, está né? proporcionando encontros. Aí todo mundo se ajuda, dá dicas de segurança, de locais. E eu acho isso muito bacana, você ter essa troca, né? E assim, eu sei que as pessoas têm muito medo, mas... E sempre me perguntam, já aconteceu alguma coisa contigo? Nunca aconteceu nada de ruim comigo em viagem, assim. Eu tomo os cuidados, mas assim, as pessoas têm muito medo, né? E eu acho que você pesquisando o lugar, né, tomando esses cuidados básicos, E Eu acho que uma opção legal para quem tem medo é de repente procurar uma agência, que eu acho que às vezes é a melhor solução, porque você já tem dá segurança. tudo ali, ela te dá a segurança, Lhe você dá tem para onde segurança. correr se alguma coisa der errado. Então eu acho que a agência a para gente- quem tá começando é legal, e às vezes você fazer um destino que você já conhece, Não vai entendeu? direto pra Londres, né? Mas você faz um né? negócio Porque ela aqui, já ó, conhece, não, mas tu não mas- conhecia não, Londres. Mas deixa eu te Eu já contar. conheci, eu tinha dado uma passada por Entendi. Londres. Ó, mas ela já tinha Eu já tinha, pelo menos... já tinha visto, já sentia os já sabia ares, como era o né? transporte público. Então, assim, isso já é... Mas já às vezes ajuda. isso, entendeu? E você ir para um lugar ali não tão longe que você já foi, com alguma amiga que vai te trazer alguma memória que você vai se sentir, às vezes, mais segura do que ir para um lugar do outro lado do mundo, ou algo do eu tipo. ia dizer exatamente isso. Eu acho que Londres foi incrível, um lugar super seguro, um lugar super cosmopolita, super turístico, super aberto a tudo. Agora, o que é que eu não indico? Quero ir sozinha, vou pra Índia. Sozinha, não. tem Vou pro lugares, Marrocos né, sozinha. que não Vai dá. não é melhor não. Vamos pro outro canto, né? Então, assim, tem lugares que tá super certo. E a primeira vez não precisa ser traumática, né? Vamos pro lugar mais light, né? Vamos sair da zona de conforto, mas também nem tanto, né? Né? Então, eu acho que esses cuidados, realmente, eles são fundamentais. E ainda tem um outro advento. A gente é brasileiro, né? A gente já diz como outro anda com ladrão nas costas. Então, a gente não é europeu bobinho, que chega aqui e deixa o telefone, que deixa o copo. Não. A gente já é, ó, smart aqui, Como é que a super gente fala? esperto, Já né? é passado na casca do ar. Então, filha. assim, pra enganar a gente, eu acho que... O que vocês acham de hostel? Vocês já ficaram? Eu já fiquei muitas vezes. já fiquei. Pois Em é, eu nunca Londres, fiquei, inclusive. cara. Eu nunca fiquei. E aí eu sempre fico nessa, às vezes, será que eu vou dessa vez pro hostel? Que eu gosto muito de pegar hotel. Eu me sinto mais segura no hotel, entendeu? Só que eu tenho muitas amigas que viajam só, que falam, cara, você tem que ir. Primeira viagem, tá indo só, vai pro hostel. Porque tu vai se conectar com as Sim. pessoas, tu pode pegar um cantinho separado. Só que Tem isso hostels e hostels. Exatamente. Né? Uns que tem uma Isso sempre estrutura eu fico, melhor. ai, será? Ou eu vou para um hotel e dou um jeito de, né, Eu acho conhecer que- as pessoas, Eu acho que, enfim. sem dúvida, se você tá indo, se você é jovem, se você tá indo, né, pra curtir e tal, é É uma boa hostel, opção. né? Eu detesto, já tive esse meu Ai, ciclo. eu preciso ter essa São experiência. fases, né? São da vida. fases, eu já também. fiquei, Quando eu acho fui que com umas uma amiga, duas fiquei vezes. umas Eu duas nunca fui, noites. gente. É legal, mas assim... E ó, Não que é eu meu sou solteira, perfil. mulher. Já pra ter ido várias vezes, entendeu? Só que aí eu vou pro hotel. Não, vai, tenta uma vez. Pega É, um eu vou hostel mais tentar. organizado, com estrutura Exatamente. Tem melhor. hostel que tem Eu quarto volto, privado. a gente volta com o segundo episódio aqui, falando sobre Sobre como foi, a minha né? ida lá no hostel. Ai, tu me conta. E Thaís, me fala uma coisa. Qual foi a tua primeira viagem sozinha, tu lembra?
A Ixi, minha Maria. primeira viagem sozinha, quando eu tinha 19 anos, que eu fiz meu primeiro intercâmbio, né? Eu nunca tinha viajado para fora. E eu fiz aquele intercâmbio de trabalho, Work Experience. Lembra que na época, assim, teve uma época que muita gente estava indo, porque era um intercâmbio que ele não era muito caro. Você trabalhava no local, né? Ganhava em dólar. E quando eu vi, assim, eu fiquei louca, né? Falei para os meus pais que eu queria ir e tudo. E aí eu fui para uma estação de esqui no Colorado. E naquela época, gente, vocês não têm noção que não tinha a tecnologia de hoje, né? Sim. Então eu ligava lá para casa de um telefone público. Tinha um cartão, né? Cartão. Caríssimo. Caríssimo, dava assim, Na hora 2 da morte. minutos, aí já tava caindo a ligação. Assim, não tinha WhatsApp, não Zero. tinha. Eu lembro que eu mandava e-mail contando assim como tinha sido meu dia, né? Não tinha essa facilidade. E eu andava com um dicionário na mochila. Porque não tinha, né? Google Tradutor. Não, é. E eu tinha um caderninho que eu anotava as palavras, sabe? Ou seja, mulheres, está bem mais fácil viajar É, sozinha gente, sem sombra de hoje. dúvida, sem Olha sombra de aqui. dúvida. Por que não ir? Não tem por que não ir. E mapa, né? Que a gente carrega É isso que eu ia naqueles comentar mapas e tal, aqui, né? ó. Ficava riscando e passando coisa. Não, Perdeu o gente. mapa, apagou. Era uma época mais difícil, mas eu acho que isso me deu muita coragem, Sim. né? Eu conheci gente do mundo todo. E quando terminou o período de trabalho, eu viajei pelos Estados Unidos. Não viajei sozinha, viajei com os colegas que eu fiz lá. E aí fui para Nova York, fui para Orlando, com o dinheirinho que eu tinha juntado durante o trabalho, né? E, então, assim, acho que foi um... E como que você voltou Foi dessa bem legal. experiência? Assim, eu Dizem que sempre tem digo- aquela, né? A pessoa que vai e a pessoa que volta, Perfeito. né? São pessoas Sim. diferentes. A gente sempre volta diferente. Eu acho que eu voltei achando que eu era capaz de tudo, né? Porque meu inglês era péssimo quando eu viajei. E eu consegui melhorar, né, a língua. Eu vi que eu poderia trabalhar e conquistar várias coisas lá. Porque lá, assim, eu fui só com um trabalho, que era o que a gente assinava aqui, né, antes de ir. E eu ganhava pouquinho nesse trabalho lá, que eu trabalhava no estacionamento da estação de esqui, né? Então, eu queria arrumar outra coisa para fazer de tarde, né? Em outro período. E eu lembro que eu saí entregando currículo nos restaurantes da cidade Legal, lá, sabe? legal. E eu falava, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso lavar Mas prato. a gente volta com a força, né? É. Assim, uma autonomia, assim, uma dona de si. Pronto, agora eu sou uma nova mulher. Assim, Uma mas foi segurança, assim que eu- uma que eu confiança, voltei, né? uma Na gente confiança, mesmo, né? isso, É libertador. é libertador. É libertador. Cara, Foi. viajar é muito libertador. E aí, depois disso, eu continuei com essa vontade de viajar e eu consegui um trabalho na Disney, um intercâmbio em Orlando, né? Que era o meu sonho também. Então, eu acho que essa minha primeira experiência, ela me ajudou a conseguir passar nas entrevistas, né? Desde que tem uma seleção difícil e tudo. E trabalhar na Disney também foi algo que abriu muito a minha Com mente certeza. de encantar o cliente, Nossa. isso que você faz, né? Que você, assim, estando no backstage da Disney, você vê, assim, que tudo lá, assim, que a Gira gente em torno faz... de encantar o Tem cliente. um porquê, eles né? falam assim, ó, se uma criança derrubar um sorvete no chão, você dê outro de graça, que a criança não pode ficar triste. Uhum. Disney não bem existe diferente. tristeza, né? A É, gente muito tem que legal. fazer de tudo para encantar. E então, assim, as eles experiências que eu conseguem. vivi, que eu aprendi... E eles conseguem. Queria né? voltar pra lá Parêntese. todo ano, todo ano, Parêntese todo ano. é que eu acho que a Disney é um negócio tão inacreditável que até quem não foi indica, né? Ah, não, mas tu tem que ir pra Disney. Mas tu já foi? Não, mas eu sei que é bom. Como é que pode, né? Uma coisa dessa? Você nunca foi, só viu. Você sabe tanto que é incrível, que é tão mágico e tal. Você, porque se transforma lá dentro, É gente. inacreditável. Você tá correndo atrás dos bonecos pra bater foto. Tipo assim, tá entendendo? Ei, as é filas, mágico. 3 horas de 50 fila. anos, tu passa rapidinho, né? Nossa, Só que não. gente, é muito incrível. Era um lugar que eu iria todo ano, se possível, assim. É. E vocês, Legal. Rebeca e Gabi, o destino de viagem sozinha que vocês fizeram e que marcou? Eu quero histórias de vocês, vai, me Bora. conta. Ai, o meu que marcou. Vai. Fala o teu. Vai, Rebeca. Eu tenho Vou muitos pensar no destinos que meu. marcaram. É, pois é. Eu não viajo muito com pessoas. Eu viajo normalmente só, né? E encontro pessoas lá. Uhum. A gente tem muito essa viagem técnica de conhecer os hotéis. Então, a curadoria que a gente faz nas viagens é muito intensa. Então, tipo, durmo 2 noites em cada hotel para poder ter propriedade para passar para o cliente. Visito vários fornecedores diferentes para poder ter essa consistência, né? Vendo melhor quando eu sei. Então, a gente tem essa curadoria. Então, sempre não. Normalmente viajo sozinha para que eu possa fazer essas visitas técnicas, né? Então, uma das viagens muito transformadoras que eu tive
agora, Botsuana. Foi um destino que parece meio, tipo, de bicho. Mas, sim, é de bicho, é verdade, mas não é sobre o bicho. A experiência que a gente teve lá, pra mim, foi uma coisa extremamente marcante. A gente tem 2 passeios, né? 2 games, que eles chamam, pela manhã, quando os bichos estão voltando da caça, e à noite, 5 horas mais ou menos, final de tarde, quando eles estão indo caçar. E aí, nós de manhã, saímos 5 da manhã e tal, e de repente, quando a gente vê os drivers, que são as pessoas que dirigem super antenados, né? Ele, olha, tem urubu. Aí eu, certo, urubu. O que é? Vamos lá. Cara, quando a gente chegou, tinha uma zebra. Meio comida, assim, já. E as hienas. Nunca tinha visto, só no filme do Rei Leão, né? Só tinha visto filme hiena. E aí, a gente parou o carro. E a gente era uma ameaça, um carro enorme. E a hiena só tava sozinha. E ela encarando a gente aqui, ó. E talvez o driver falando, né? Ela tem 2 opções. Ou ela vai deixar a caça pra gente, porque ela não sabe que animal que é a gente, né? Achando que podia ser um animal o carro. Ou ela vai enfrentar. Pois ela enfrentou. Que ela não podia perder aquela caça. E aí disso, a gente começa a trazer ensinamentos, né? Quão grande era esse animal? Por que ela enfrentou? Então, eu acabo trazendo muitas vivências e eu acho que foi muito incrível por isso, né? Daqui a pouco chega a coleguinha dela, ensanguentada, porque acho que tinha aberto lá a zebra e tal. No outro dia que a gente... No mesmo dia à noite que a gente passou, só tinha carcaça. E no outro dia de manhã, não tinha mais nada. Nem os ossos, né? Então, assim, eu acho que essa selva trouxe muitos ensinamentos pra gente, de como você se posiciona, do que você tá vendo. Será que esse medo é real ou se não é? Será que eu enfrento ou não enfrento? Um outro destino também que eu amei, que eu achei incrível, foi o Butão. Né? Essa paz, essa coisa interior, eu sou muito agitada. E eu tava muito tensa de ir para um destino de paz, assim, de zen, né? Eu digo, ai, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que Não vai dar consegui fazer match, nem né? yoga, meu Deus! Mas foi libertador também. É você se conectar com você mesmo, né? Foi incrível esse destino do Butão, pela história, pela consciência, pela forma, pelo budismo, né? De você sentar ali e observar toda aquela, sei lá, aquela orquestra, cultural, sabe? né? Assim, aquela coisa forte. Aí você toma o chá dele, você toma o café. Uma Legal. cultura completamente diferente da nossa, né? Então, assim, Libertador. Eu acho que você volta assim, tão cheio, tão... Caramba, que cultura incrível, com repertório. Eu gosto muito de usar essa palavra de repertório, porque eu acho que é o que a gente tem, né? Conversar. É tão chato você chegar e a pessoa, não sei, não fui, não quero, não li. Onde Não fica? sabe gosto, de não nada. quero. Ai, não quero é o pior Vamos, pra mim, vamos gente. Vamos aqui, né? Tenho Então, vontade. repertório pra mim faz muito sentido na minha vida. E essas viagens, assim, exóticas, são o que mais legal. abrem meus olhos, né? É óbvio que eu amo meu Parisinho, amo meu Londresinho, né? Mas hoje, eu, Thaís, com 30 e quase 36 anos, eu adoro as viagens exóticas, que fogem do óbvio. Isso, Aham. que sai da Mais caixa. surpreendentes. É isso. Isso é muito bom. Gabi, Vamos lá. viagem Eu acho que, sozinha, assim, que te marcou, que te fez se eu acho reconectar que contigo algumas mesmo. viagens, assim, tipo, ir pra Disney com minha filha foi algo que me marcou muito. Aquele sonho, de levar pra ver o castelo, tudo aquilo foi incrível. Eu fiz agora essas semanas passadas, que foi andar de cavalo na Cordilheira dos Andes. Então, eu fiz um passeio incrível de cavalo. Eu tinha medo de subir em cavalo. Então, eu passei por vários terrenos, vários picos, assim, muito altos. Então, foi, assim, uma paz. Nossa, fazia muito tempo que eu não sentia essa liberdade que foi. E o clima, ver a cordilheira, foi um negócio, assim, muito lindo. E Caraíva é um lugar que eu já fui Ai, eu algumas tenho vezes. muita vontade de conhecer. E eu amei a última vez que eu fui, porque eu fui na aldeia, então eu fiz toda aquela cultura dos povos primitivos, experimentei o rapé. Então foi um negócio assim muito... Ficou imersa, né, lá? Nossa, foi incrível. É massa, Assim, né? vivenciar aquilo. Sim. E foram as 3 últimas viagens que eu acho que mais me tocaram. As 3, assim, a Disney não, porque já faz um tempinho, mas essas 2 foram as últimas que eu... Essas tu fez sozinha ou tu tava acompanhada? Tu lembra, assim, de uma que tu fez só tu? Teve alguma que tu fez? É porque, assim, a maioria das viagens eu vou só. Só que quando mas a aí gente chega lá... Entendi. Chapada dos Veadeiros, todo ano eu vou só. É um lugar que eu sempre volto, Chapada dos Veadeiros. Para mim tem que ir uma vez no ano lá, dar uma purificada, energizada, fazer uma único, eu já trilha no fui. meio do nada, quando você vai ver se está numa cachoeira assim linda. Então é uma viagem que eu sempre vou só, mas quando eu chego lá, de tanto que eu vou, eu já conheço algumas pessoas. E acaba sendo uma viagem com outras pessoas. Exatamente. Entendi. Mas assim, a maioria é só. Essa do Chile foi só, e quando eu chego,
tem gente, então acaba que nunca fica muito só, né? Acaba fazendo uma coisa amizades, que tu né? falaste, que eu acho que vale a pena a gente pontuar, a gente tava falando sobre medo. E tu disseste que tinha medo de andar a cavalo e tu andou numa cordilheira, né? Não foi nem normal, não foi na Gente. estrada. E eu também trago essa vivência, eu lembrei agora, eu morro de medo do mar. Eu acho que o mar, ele é danado, assim. Não tem cabelo, como diria o outro, pra segurar, né, tal, e não sei o quê. E eu fui pra Costa Rica, acho que em outubro que do ano vontade. passado. Foi muito legal. E eu fiz aula de surf. Gente, eu tenho medo do mar. Eu nunca tinha subido numa prancha na minha vida. E aí eu digo, mas eu vou. Eu acho que a viagem também, o momento ali daquela energia, ela te empodera também. Muito. Porque em outro momento eu não teria. Eu vou na Praia do Futuro Eu surfar, já ia vou, dizer, Tem nem perigo. o pé do perigo. Mas Exatamente. Aí Foi- quando que eu vou voltar na Costa Rica Entendeu? e vou surfar E no vou mar? fazer- Entendeu? porque lá é um lugar pra pico de surf, né? Um pico de surf, É um pico né? de surf. E nas ondas gigantescas. Minha nossa. E tu lá, então, brilhando. pois tu acredita? Nadando. Pleníssima, meu amor, nos pôr do sol lá, ó, surfando. morta de Surfista, pleno. batendo foto com prancha e tudo, né, gata? Lógico, Lógico, meu amor. Então, Jamais, eu acho que a né? viagem, ela é transformadora por isso. Porque Aham. ela te tira do teu eixo. Total. Ela te tira do teu, do teu conforto, né? Tu tá ali. Quando é que eu vou voltar aqui? Eu vou sim. Ela te incita, sabe? Assim, ela vai além. Eu acho que a viagem traz muito Tem isso. esse poder, Tem né? esse poder, Já tô né? aqui pesquisando passagem. A vontade, o desejo de vocês é tão lindo. Com milhas, É, viu? Com milhas. Com milhas. Inclusive, vamos falar sobre isso, Thaís. Porque, assim, não é todo mundo, pelo menos eu não tenho a menor ideia. Eu sou É. aquela pessoa que não Bora aprender. É chatinho, é chatinho. é chatinho, É, né? é, Só é você complexo. transferir milha e com certeza fiz muita compra errada com milhas. Como foi que surgiu essa ideia de você se especializar nisso? Foi de uma necessidade sua de querer viajar com a família, não foi algo assim? Me explica como foi. Na verdade, eu comecei a aprender mais sobre milhas na época que eu estudava para concurso, porque eu fazia provas no Brasil todo, né? E aí a minha mãe me deu a senha dela do Smiles, né? Latam Pass. E aí, quando tu precisar viajar para fazer prova, usa minhas milhas. E aí eu fui aprendendo assim. E depois que eu passei no concurso, fui morar no Rio, eu precisava das milhas para vir para Fortaleza. E depois para viajar para fora, né, nas minhas férias. Claro, né? E aí eu ia postando essas dicas, assim, nos stories, né, no Instagram. E as pessoas me pediam, Thaís, como é que tu faz isso? Como é que tu comprou uma passagem para a Europa com milhas? Como é que tu foi para a África do Sul de executiva? Como é que tu fez isso? E aí surgiu de uma forma muito espontânea. Eu abri uma caixinha de perguntas, assim, eu falei, se eu ensinasse, fizesse uma mentoria, cobrasse um valor tal, você gostaria de participar? E foi assim. E aí eu fechei a primeira turma de mentoria com 27 pessoas. Sério? Não tinha Que nenhuma aula legal. pronta. Eu só tinha a ideia, né? E o conhecimento você foi adquirindo na experiência mesmo, E né? o conhecimento estava tudo aqui na minha cabeça, né? Então, eu fiz, né, o programa, assim, das aulas, fui fazendo os slides. E essa mentoria, ela foi ao vivo, né? Eu cheguei a fazer 11 turmas ao vivo. Foram mais de 1.000 alunos. Uau. E aí, depois que eu decidi gravar, e hoje eu tenho o curso todo gravado numa plataforma, ThaisFlix. ThaisFlix. O ThaisFlix, que é a minha plataforma de cursos, né? Então, tem tudo lá, desde como você emitir, como acumular, Qual né? o melhor Como transferir, cartão. ter os cartões, tudo. Nossa, que legal. Gente, Legal. hoje em dia você encontra tudo na Tudo. internet. É verdade. É. E verdade. tudo isso que você foi adquirindo, esse conhecimento, você foi adquirindo com as suas experiências de viagem, Foi. né? Você não fez um curso para poder... Na época nem existia, né? Nem existia Hoje na tem época, outros né? cursos, mas na época foi lendo o regulamento dos programas, como transferir, pesquisando muito, né? Você fica simulando as passagens em cada programa para ver qual vale mais a pena. Então, realmente, foi tudo da minha experiência. E hoje você trabalha com isso. Isso. Nossa, que legal, Animado, gente. animado. Trabalhar com o que você É um ama, mundo, assim, né, no sentido amiga? É. Poxa, é um mundo. E tem que continuar se atualizando, porque Todo dia muda, vai né, Thaís? mudando. eles né? mudam as É. regras, né? Então, tem que estar sempre atualizada ali. Minha vida, eu respiro milhas e cartões, né? Deixa eu contar uma É coisa isso. engraçada. Eu fico fazendo os pontos também, porque é legal quando você tem os benefícios, né? Quando você vira elite, não sei o que e tal, tem umas coisas legais. E aí eu Isso. fiz uma viagem agora, dia 30. Fui fazer um bate e volta em Confins, né? Belo Horizonte, pra poder ficar Atingir os diamante. pontos, né? Simplesmente. Final de ano, né? Na volta, deu tudo certo na ida, eu pontuei. Ai, faltam 2 trechos, que alegria. Aí quando chego no aeroporto da volta,
simplesmente a Gol tinha mudado meu voo e me colocado pra ir de Latam, porque o voo tinha sido cancelado. Meu Deus, não acredito. E tu não, precisava voltar de Gol. Aí ele, não, mas não tem vaga. Eu digo, moço, Você não tá entendendo. eu só vim por isso. Mas enfim, os percalços da vida, eu tô só falando uma coisa engraçada que aconteceu, mas de deu? fato, não deu. Ah. Não deu. Ficou pra Triste. depois. Gol, pelo amor de Deus, tá vendo? E aí, Aí, tu diamante, pode, cara, aí me tu pode ajuda. fazer? Hã? Tu pode fazer ou não? Aí perdeu, vai ter um ano. Perdi, tem um ano. Até dia 31 de dezembro. Tu tem que limite. fazer Tantos todos os trechos, voos. eram 24 Entendi. trechos. Aí eu tava com 22. Nossa, gente. mas não, Tu acha que foi de propósito aquela? Não, acho que não. Voo Não, cancelado, né? Com certeza. Não. Abre uma Não, reclamação. não. Será? É, mulher pede pra revisarem teu caso, entendeu? Não é justo aquela. É, né? Ai, eu iria Bota tentar. isso, bota entre aspas. Não acho justo. Não acho justo aquela. É, aí bota uma foto chorando. Tudo eu acho boto que- no Reclame Aqui e resolve. Ai, Mas meu assim, Deus. se pudesse dar 3 dicas aqui no podcast pra quem quer investir nessa questão das milhas e conseguir viajar melhor, numa condição melhor, quais são as 3 principais dicas que você daria? Bom, primeiro, ter os cadastros, né, em todos os programas, que às vezes é uma coisa tão simples, é gratuito. E aí você viaja e deixa de ganhar pontos porque não tinha um cadastro. Não é bom ter em Então- mais de um programa. Em todos. Você todos. pode ter, ó. Não, porque tem gente que fala assim, não, eu vou me focar em num- um só programa. Sim. Então, o ideal seria ter esse mas leque um pouco mais ter o aberto. cadastro não custa nada, Sim. né? Mas só você preencher seus dados. Você conhecer os cartões também, né? Ver se seu cartão está pontuando. Se não, trocar. Você pode conversar com o seu gerente, certo? Você sabe quanto seu cartão pontua. Eu sou Começando zero, por também aqui, sou né? zero. Se você sabe. E às vezes você abre lá o programa e você está cheio de pontos. Alguns até já expiraram e você não Me sabia. lascar. Pode É acontecer. importante também ficar de olho. Ficar de olho, saber onde pontua seu cartão, que muita gente nem sabe. Ah, eu tenho um cartão Visa do Banco do Brasil, eu nem sei onde pontuar, no Livelo. Tem outros cartões que pontuam no Esfera, né? Vai depender do banco. Então, você tem que estar de olho nisso. E a terceira dica, conhecer, né, as emissões, porque acho que é a parte um pouquinho mais difícil. Você simular pelo Smiles, eu quero ir para o Rio, aí você vê se vale mais a pena ir com a Latam, né, com a Gol. Se dedicar Assim, um pouquinho, né? Se dedicar, você realmente fazer essas pesquisas, que o pessoal tem um pouco de preguiça, né? É verdade, tem isso também, né? Tem, a galera só quer comprar Tem e que ter pronto, tempo, né? né? Tem que ter um É. tempinho de tempo, tem que se dedicar. Mas vale a pena a dedicação. Super, porque super. No final, financeiramente, né? Vale. Compensa. E Gente, além que é muito disso, caro aéreo, né? Venhamos e convenhamos. os benefícios, Conforto né? zero. Até melhor agora. Acho que na época da Tu pandemia. acha? Sim, com certeza. Amiga, mas na época da pandemia ninguém saiu. Não, mas pera, deixa eu dizer. Antes da pandemia, a gente conseguia, por exemplo, um Lisboa, um Fortaleza-Lisboa, por R$3.000, uma econômica. Quando veio a pandemia, era 6. E ficou um bom tempo aqui com 6, Mesmo e sendo depois na da pandemia. econômica Vocês e são tal. Nordeste, né, Agora, gente? Pra cá é difícil, né, o aéreo. É muito caro pra vir pra cá. mas na verdade E agora a pra gente já ir tem um também, hub, né? Agora a gente já tem vários voos internacionais e chegando É. mais. Eu acho que tem melhorado. Mas eu recebi ontem um alerta de promoção de R$3.400. Com Muito Fortaleza, Paris, Paris, Fortaleza. Então, por isso que eu tô te dizendo com Aham. propriedade que já não tá mais como era. Não voltou, como antes da pandemia. Eu acho que nunca vai voltar, óbvio. Se eu Sim. posso te cobrar 10, por que eu vou te cobrar 5? Se É. tu paga 10, né? Tipo, as companhias Sem aéreas contar pensando a questão nisso, das malas né? também, né? Que isso encarece Ai, que bastante, saco, né? né, essas Isso aí, malas. poxa, gente. podia voltar com Mas, gente, antes, né? pera. Vocês levam mala despachada? Calma, Essa questão- calma. Eu Como levo. assim? Pra Vocês viajar. despacham mala pra O quê, viajar? amiga? Se eu Super. puder, eu despacho 3 malas, amor. Sério? Eu sou a Aquelas, eu louca sou da... blogueira, amiga. Tenho Eu- que ter vários Ah, vídeos. sim, né? Você não tá entendendo. Toda amiga Gente, que eu tenho viaja comigo diz assim, pavor. amiga, aí eu... não abre nada, porque na hora que precisar vai ter tudo. É, e Eita. se a amiga não levou, você tem, né? Aí a gente abre a mala, tem tudo, amiga. Gente, mas é eu horrível. Você vou nunca de viaja? mala de mão. Eu tenho pavor Até a frio? viajar. Até pra Aham. lugar Não, frio. não dá Ó, pra mim, gente. ó, vou te contar, ó. Eu tenho também minha... viajo. Vou Eu te me conheço, contar. aquela. Você me Eu vou te conhece. contar. Eu fiz Beirute, eu fiz A diva, Oslo e acho que foi Dubai nessa mesma viagem. Com a malinha de mão. 15 dias de viagem. Dona. Eu fiquei 6 meses Tu ficaste 6 viajando meses, com mala né? de mão e mochila. Ficaste 6 meses, Não. né? Amiga, pois eu fui pro Réveillon Foi. agora da Taíba, eu levei 2 malas. Eu sou das tuas. Não, não, não. Ah, amiga, Também não mentira, passei. não tem Ah, jeito. inclusive trouxe pra vocês um docinho de Dubai. Que linda! Vocês sentirem o saborzinho de viagem nesse Ai, começo de que ano. chique, né? A Pra pessoa ficar no traz docinho de desejinho. Dubai. Amei. Gente, cuidados. Se a gente puder dizer assim, se a gente puder dizer para as pessoas, quais são os cuidados indispensáveis para uma mulher que viaja sozinha?
Planejamento, pesquisa, intuição, o que é que não pode faltar nessa lista pra essa Seguro mulher? viagem. Seguro viagem, é check. importante. Seguro viagem Já é fundamental. aconteceu muita coisa comigo, viu? Eu tenho muitas histórias, assim, de perrengue que eu precisei ir para o hospital, né? Pronto, do último que eu tive uma arritmia, porque eu tenho, né? Taquicardia. E aí, nossa, eu precisei ir para o hospital em Barcelona. Eu tinha um voo nesse dia, foi uma loucura. Quase perdi o voo, mas deu certo. E aí, assim, como eu tenho um seguro, né? Eu pago lá na hora e depois eles reembolsam, sabe? Quando é emergência, assim, não dá tempo de você ligar para eles fazerem o contato com o hotel. Não, com o hospital. Então, assim, às vezes você come uma coisa que te dá uma infecção intestinal, Eu já ouvi falar uma colega que foi andar de bicicleta em Amsterdã, né? E quebrou o braço, caiu. Tem. Então, pode acontecer tudo em viagem. Pode mesmo. Tem Já tive seguro, passageiro bem ruim. né? Tive que ser transportado. Ok, seguro viagem, qual seria a próxima dica? Eu acho que o planejamento. O planejamento. Entender um pouco mais de onde você está indo, né? E ter propriedade. Por que eu não vou aqui nesse lugar? Por que eu vou nesse outro? Por que esse lugar aqui é mais seguro, esse aqui não é? Não se coloca... Trazendo em miúdos, não se colocar em boca quente. E planejando... Acho que funciona dia super. Dia por dia. Pensar em Pensado, imprevisto. fazendo o Google Maps. roteiro mesmo, A gente, eu acho, lá na né? agência, eu gosto muito por conta disso. A gente desenha realmente um dia a dia. Tu otimiza teu tempo, tu te sente mais segura. Tu sabe pra onde tu vai. Eu queria muito naquele restaurante. Não vai porque tinha que reservar um mês antes. Poxa, é frustrante, né? Então, tudo isso que pode ser planejado, acho que funciona mais. Dá mais segurança, Afinal de né? contas, né? Tempo é dinheiro. E em euro é mais caro. Gabi, qual seria a tua dica? Ai, gente, eu gosto muito de pesquisar exatamente. Pra mim, a localização de onde eu vou ficar, ela muda Importante, tudo, entendeu? importante. Então, eu sempre olho a localização. Onde é que eu vou estar perto, o que é que tem lá, se tem as coisas que eu mais faço no meu dia a dia pra não sair tanto da minha rotina, porque eu continuo na minha rotina, né, quando eu viajo. Então, a localização, pra mim, ela é tudo. Assim, eu vou estar perto de quê? Tem um hospital, tem uma polícia, eu já dou, sabe, um cheque mesmo, entendeu? Isso, pra mim, facilita muito a viagem. Massa. Eu faço uma coisa aqui em Fortaleza, no meu dia a dia já é comum. Eu faria isso. Na época, acho que não tinha esse recurso quando eu viajei sozinha, mas eu faria. Eu compartilharia a minha localização, Em tempo real. principalmente em passeios à noite. Vou sair, vou pra Pode algum ser. lugar Pode sozinha. ser. Eu compartilharia. Eu mandar foto também, Ou às talvez vezes, até pra uma coisa alguma amiga. interessante, aqueles AirTags, né? Eu Não tinha tenho dado dentro da AirTag que bolsa, a né? minha mãe sabe. Minha Fica localização. naquela coisa da família, né? Que todo mundo tem acesso. Pode ser uma coisa interessante também. E tem um aplicativo que chama Life 360. Perfeito, é ótimo mesmo. Que tu tem quantos filhos? Tenho. Ai, não sabia. É que você pode compartilhar a sua localização Você monitora. com outras pessoas, né? No caso dela, ela fica vendo a localização das filhas. Então, assim, para dar uma segurança para a família, para os amigos, né? Sim. É Saberem uma dica onde mais você tá. atualizada do que a minha. Eu vou compartilhar. Até porque a bateria se acabar aí, viu? Exatamente, ainda tem isso. Verdade. E, Gabi, tu tá vivendo agora algo bem, bem especial assim, na tua vida, que a tua filha foi pro intercâmbio. E como é que foi viver isso junto com ela? Ai, foi muito Ela foi legal. só, assim, você que viaja muito, vendo a filha também ganhar o mundo, né? Como foi? Ela foi, gostou. É uma experiência que é difícil, às vezes, para o adolescente, né? Sim. Se desprender, né? Da rotina, da comidinha ali pronta, de tudo aquilo, né? Perfeito. E foi uma experiência muito legal para ela. Ela voltou um pouquinho antes do tempo, porque realmente eu acho que bateu algumas coisas em relação a isso, né? O Brasil, a comida. A filha dela foi para os Estados Unidos, não foi? Ah, sim. Mas assim, de geral, ela gostou, está voltando agora de uma outra forma, que ela vai agora em abril de novo com a família, com os avós, todo mundo. Mas assim, não sei se ela moraria de novo não, gente, porque o Brasil é diferente. É aqui, totalmente né? diferente. É muito diferente. Né? O Totalmente. acolhimento, as pessoas, o calor do brasileiro é muito diferente. Total. A comida, tudo isso eu acho que, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência incrível, que eu queria ter vivido mais nova. E aí ela teve a Como é possibilidade que ficou o coração de mãe aqui? Ai, amiga, filha- dá uma apertada, Dá, né? né? Só que foi o que eu tava falando. Foi uma coisa boa, né? Não é pro ruim, é Sim. pro bom. Então você fica um pouquinho com o coração apertado, mas vendo ela realizar coisas incríveis e amadurecer, né? Porque uma Pois é, viagem isso é como tão importante essa... para amadurecimento, né? do ser Nossa, humano. cara, te amadurece muito. Porque se tu não for lá descongelar a tua carne, tu não vai comer. Se tu não limpar a tua roupa, não tem roupa limpa. Então, você vai aprendendo aquele se vira.
Vai ter que se virar E pra aí, dar notou certo. que ela voltou diferente, assim? Ai, já sim. mais independente. E ela quando fala, menina. foi ótimo pra mim, pra visualizar o quanto ela tem privilégios, né? Com Valorizar o que tem certeza. aqui, Com né? certeza. Nossa, eu valorizei muito quando eu fui fazer o intercâmbio. Essa voltei. questão né? de valorizar a Elissa, a minha mais velha, que ela foi no high school, quando ela chegou, eu disse, mãe, eu nunca te disse que eu te amo tanto, né? Eu digo, né, garotinha? Acho que além da vida, essa coisa do vínculo também, né? Como a gente é mãe e ela é filha automaticamente, não tem escolha, então você vai vivendo. Não tem E escolha, aí, quando você não tem escolha, né? Você, namorado você escolhe, marido você escolhe, É. amigo você escolhe, pai, mãe, família você não escolhe. É aquilo e entrega pra Deus, né? Seja E aí, o que Deus quiser. seja o que Deus quiser. E aí, quando você vai num canto, de repente, que não tem esse acolhimento, que não tem isso, que ela vê, inclusive, como é a mãe dela lá com as filhas lá Aham. reais, né? Mãe, eu te amo tanto. Eu digo, Que lá, as Legal. pessoas lá fora, elas não têm, eu acho, não tem esse... não, zero. Esse carisma zero. da gente, Não, zero. esse contato, cuidado, esse cuidado. acolhimento. Tem Te não. conhece agora e daqui a meia hora tu tá almoçando na casa da Dona Maria, Tem sentada com ela. Menina, vem Você tomar um não tem. café com bolo. É. E quem vai sozinha pela primeira vez sente isso mesmo. Sente Eu acho que mesmo. dentro do próprio Brasil, a gente do Nordeste, a gente É. do Ceará em específico, é muito mais acolhedor. A gente... Eu tenho amigos, né, por conta da aviação que eu tive e tal, e agora por conta do trabalho. E aí vem os fornecedores, né, de São Paulo, do Rio. Eu digo, me fica lá em casa. Ele, na tua casa? Eu digo, sim, tem Oxente, quarto lá né? em casa, tem banheiro, dá certo. É? Sabe assim, um espanto pra mim é uma coisa tão natural, né? Eu A gente acho, é muito mais Nordeste acolhedor, e né? o Norte também. O povo do Norte, gente, é muito acolhedor também. É, né? Parecem mais com a Nossa gente, né? Senhora. Nó. Assim com a Nó, gente. esse nó foi Nó. bem de BH aí, viu? Eu fui passar o Réveillon em Jericoacoara, Sim. né? Fui com minha família, meus pais e minha irmã. E aí, depois que eles foram embora, eu decidi ficar mais uns dias lá, curtindo. Why not, né? E aí, eu fiquei numa pousada, assim, bem simples, né? Familiar e tal. E aí, eu tava tomando café da manhã e a dona da pousada passou. Oi, Taizinha, bom dia. Você dormiu bem? O café tá gostoso? Eu, gente, olha só, né? Ela me chamou O nível, pelo né? apelido Ah, só tem carinhoso. aqui, meu amor. Isso daí não tem, gente, em É, outro lugar. verdade. Eu acho que nós somos muito acolhedores. Muito acolhedores. Se fosse pra escolher um país, uma mulher que quer viajar, quer ir pra um país pela primeira vez, sozinha, qual país vocês indicariam? Ou um destino, vou nem dizer país, um destino. Pode ser, de repente, um lugar aqui dentro do Brasil mesmo. Eu acho que a Argentina, Chile, que tem a língua parecida. A Argentina, eu acho um que... idioma, pensar pelo um idioma. idioma, Eu ia mas falar você não- Portugal Eu pelo também, idioma. eu também. Eu ia falar Portugal, Portugal. Euro, aquelas... Aí eu ia- ia mais... Aí, amiga, é exatamente. pensava nessa Vai, questão, né? exato. A depender, se não fosse pensar nisso, eu acho que Portugal, porque eu acho que na América do Sul acaba sendo bem parecido. E eu acho que quando a gente parte pra Europa, já parte nessa coisa Aham. de ser diferente. Então, se é pra ser disruptivo, vamos ser disruptivo? Tipo Aham. assim, entendeu? É um E lugar a gente seguro. tem o voo direto da Tem frente. o quintal da nossa casa, tem. Lisboa, gente. É o quê? Tem 7 Chile horas. também, 7 eu horas fiz e meia. agora. Fortaleza, Chile também. Tem, é ótimo. Menino, Santiago você vai dormindo, acabou-se. é bonzinho. Tem Fortaleza, também. Chile? Tem, dia de sábado. Uhum. Da Gol. Amei, eu voltei nele, menina. Santiago. 8 horinhas estava aqui. Que É lindo. perfeito. Tem Foi muita coisa. tudo. O hub tá crescendo muito, é isso que eu tô dizendo, E entendeu? vai ter Madrid, né? Vai também ter o Madrid, agora, vai com a começar Ibéria. agora. Ai, Vai que começar legal. agora. Inclusive com milhas muito barato, viu? Até na executiva dá Olha pra ir. aí a dica. Olha as coisas as melhorando. melhorando. Vocês já viajaram de executiva? Eu sei que a Rebeca já. Eu não. É um caminho já- sem volta. É um caminho sem volta. Não, vou viajar. Eu tive a volta, minha filha, porque a realidade é diferente. É difícil. Doeu, né? Foi uma vez só que eu fui Pra mais... nunca mais esquecer, Nunca né? mais foi perfeito, mas foi só uma vez. Qual é a dica pra conseguir executiva? com As condição milhas, né, melhor? amiga? As milhas, exato. Estude, hein, Sim. Thaís? Tem esse voo Fortaleza-Paris com a Air France que dá pra É emitir ótimo. com Smiles. Da Ibéria, esse novo voo, né? Fortaleza-Madrid, no programa da própria Ibéria também, né? O Fortaleza-Lisboa com a Latam, que aí você emite com Latam Pass. A gente também tá, a gente É. tá com 2 Fortaleza Lisboa. Com TAP e com Ah, Latam. é verdade, Latam. tem da TAP também, que tem Tá o muito programa bom. da TAP. Tem muitas opções, gente. Bens a Deus, bens a Deus. Deus a Deus, É. Deus a Deus. E saindo de São Paulo, Rio também aí é tem plural demais. muitas opções, né? Plural. Maravilha. Uma experiência incrível falando de executiva. Um dia que vocês puderem, realmente mudou a minha vida em todos os aspectos. Não só pelo luxo, pelo conforto e tal, óbvio. Mas o serviço. Eu fiquei muito É. impressionada. Tem um avião chamado Airbus 380, que a Emirates tem esse avião. Uhum. E dentro desse avião, na classe executiva, ele tem um bar. Um bar. Acho que eu já vi. Gente, é e tem uma no coisa... Sex and the City, né? No Sex and the City, é Nossa, verdade. Eu peguei esse avião, mas é só pra executiva, né? O bar é só É pra só pra executiva. executiva. É, No andar no andar de de cima, cima. no Eu upper side. vi. E aí, o serviço
É assim, Taizinha, né? É o champanhe, Taizinha quer o quê? A pessoa fica constrangida Mas com champanhe... tanta gentileza, né? Então, eu de comissária de bordo, fico me vendo lá nos meninos, é um treinamento exaustivo, assim, né? Porque você dá conta do nome de todo mundo, da bebida. Botou o vinho X da primeira vez, traz de novo. A senhora quer de novo esse vinho X? Gente, mas como assim? Ele se lembrou, né? Então, realmente é uma experiência muito uau. De executiva que eu tive na Qatar, que é considerada uma das melhores executivas do mundo, né? E eu achei interessante que eles têm um cardápio de café da manhã, almoço, lanche, jantar. E você pode pedir o que você quiser, independente da hora. Anytime. Sei lá, você entrou no avião, só que quando a gente tá viajando, a gente fica... O fuso doido. O fuso tão doido. É. E não tem essa história de você esperar passar o carrinho Sim, do lanche, né? é. Do serviço. Você pede o que você quiser na hora que você quiser. E as coisas assim. mais de sorvete, a pizza, Tem a tudo. caviar. E a carta de vinhos, Uau. assim, incrível. Uau, eu tenho um amigo meu, sommelier, e aí eu mando, né? Eu não vou ter internet, né? Ai, que adoro. E aí eu digo, e aí, peço qual? Ele, esse é o melhor. Eu digo, ai, muito obrigada. Ai, gente, é muito chique, gente viajada, né? Um joguinho com vocês, isso ou aquilo. Mochilão sem roteiro ou tudo planejado? Tudo planejado. Tudo planejadinho. É porque essa última experiência que eu tive foi... Sem dúvida, Tudo sem planejado. Foi meio Gente, sem sou roteiro. virginiana. Eu não sabia onde eu ia dormir 2 dias depois. Meu Deus, eu morria. Sério? Foi desse jeito? Foi, eu fiquei 6 meses viajando e foi planejando assim. Um dia por vez. É muita jovialidade. Eu ia ficar com um coração Não, eu apertado. também. Eu gosto do do planejado. Pânico. Gente. Mas assim, é legal você... Tipo, eu gostei desse lugar, eu quero ficar mais uns dias aqui. Aí você fica. Assim, é bom você ter essa liberdade. Não, é. Mas, tipo, é. sabendo pra onde eu vou e um lugar legal. Tu tá entendendo? Tipo assim... Amanhã eu vou... Beleza, vou ficar Sem aqui ser 3 aleatório, dias. né? Vou ficar aqui 3 dias mais. Mas eu sei que eu vou estar em tal lugar, no hotel tal, daqui a... Eu preciso. Tem que ser um improviso, assim, mais Organizado. Isso. Ok. Hostel compartilhado ou quarto privativo? Ô, amor, um quarto com uma banheira, só pra mim. Se possível, com vista. É, Se possível, com gostaria. vista. Eu gosto dos dois, mas assim, nessa experiência de conhecer pessoas, né? Eu fiquei em vários albergues agora. E muitas amizades que eu fiz foi assim. Cheguei, deixei a mochila, conheci uma menina, agora Estilo fazer de Legal, viagem. massa. massa. É que são estilos de viagem, né? Se tu tá com teu marido, tu não vai ficar no hostel. É. Tu tá com a galera, tu é jovem, tu quer se conectar, acho que É vale hostel. a pena. É outro estilo de viagem. Pra tudo tem, É. Nossa, mas Isso, você é muito verdade. friendly, você é muito amigável, né? Ela chega, oi, tudo bom? Né? Vamos rodar aqui juntas, né? As coisas acontecem muito rápido, assim. É verdade. Mas não tem tempo. Aquela mulher que não é, assim, é mais tímida, Uhum. é mais reservada. O que eu fiz quando eu quis ir sozinha pra Londres, eu me inscrevi num curso de inglês. Massa. Peguei o primeiro turno só Sim, pela manhã. perfeito. Só pra e se aí conectar. fiz umas amizades, e aí a parte da tarde rodava, passeava. Perfeito. tudo. Uma estratégia Tão excelente. legal, eu fiz uma turma de coreanos, turcos, Ai, tinha que brasileiro, legal. italiano, tinha de tudo. Aí, então, todo dia a gente ia pra um restaurante Local deles. local. Então, a gente teve a Massa. noite italiana, a Massa. noite coreana, ou então o almoço turco. E aí, só no fim do brasileiro, eu disse, me recusa a ir pro Não, brasileiro. não quero nem Não falar precisa, português. não. Não, gente, me desculpa, eu não vou. É, De jeito passo. nenhum. Eu Desculpa, acho brasileiros. que às vezes também as pessoas têm uma ideia, né, de albergue, de ser aquela bagunça. De ser ser perigoso, de ser perigoso. roubado. E eu fui pra Islândia, né, nesses meus últimos meses. E eu fiquei num hostel lá que era chiquérrimo. Assim, era um hostel boutique, sabe? E Hostel aí- boutique. Era um hostel boutique. Então, Está aí. a cama era super confortável, tinha uma cortina que fecha e você ficava privativo, entendeu? As pessoas que eu conheci lá, educadíssimas, tinha um bar maravilhoso, sabe? E foi muito mais barato do que se eu Total. tivesse pago um hotel, porque lá era muito caro. Sim. Então, o que eu penso assim, eu posso ficar no lugar pagando menos, que eu vou conhecer pessoas, né? E gastar mais com os passeios, Sim, né? com a Aurora experiência. Boreal, cachoeira, não sei o quê. Ai, que tudo. Então, eu acho que por esse lado, por isso que muitas vezes eu escolho o hostel, né? Perfeito. Tudo bem. Trilhas ou praia? Praia. Praia. Gosto dos dois, mas vou mais pra praia. Tá, tudo bem. Eu acho que eu escolho praia também. Viajar sozinho ou em grupo? Isso aqui tá fácil. Assim, É. Aquelas. ou não? Eu gosto dos dois, mas eu acho que eu viajo mais só do que em grupão, entendeu? Eu, se for No máximo uma grupão... amiga, duas. Não, grupão não gosto. Tem que entender, porque são, Grupo muitas, é só no são muitas carnaval, camadas, são muitas Réveillon, camadas, tipo, né? Eu tive uma experiência Pontual. de viagem de 7 mulheres, eu voltei
Obrigada, querendo juro. Mas tu não Voltamos conhecia? brigadas Foi todas. todo... Não, algumas se conheciam, outras, tipo assim, era amiga da amiga, Amiga que foi da amiga. junto. Ai, vamos fazer uma viagem. Gente, foi... Desculpa, meninas, mas foi caótico. Ai, imagina. Mas de confusão ou... De Tudo, não sei o amiga. quê, eram Sete... todas solteiras e não sei, ia pra balada, aí uma queria ficar com um e aí a outra queria... Menina, confusão. Mas enfim, valeu a experiência. Mas se fosse pra escolher entre um grupão e sozinho, eu iria só. Mas assim, eu até já falei com a Rebeca, a gente tem que conversar sobre isso, né? Que eu tenho uma ideia de formar grupo de mulheres para viajar, porque muita gente me pede, tem meninas que têm esse medo, né, de Sim. viajar sozinha. E a gente tem que conversar para ver como formar esse grupo e evitar. E não ser caótico, Eu né? fiz Não isso sei agora, qual eu fiz isso em sim. Noronha do ano passado. mais Eu levei nova também, 10 né? seguidoras. Que legal. Nossa, foi tão legal, porque Olha só. todas as meninas se conectaram. Tipo assim, todas deu match, todo mundo junto, entendeu? Legal. Então a gente fez alguns, passou 5 dias em Noronha, todo dia tinha um passeio. Legal. E a gente ia lá. Muitas não tinham ido pra ilha nenhuma vez, então foi aquele negócio. Uau, Primeiro impacto Noronha, de entendeu? Noronha, uau, Legal. demais. Foi Ai, muito que legal. massa. Aí eu tô tentando fazer outra, ou pro Chile ou pra Chapada, que são Ah, lugares que eu tenho sim. contatos Sim, sim. de pessoas pra Aham, organizar pra tudo dar um isso. Mas suporte. vale muito, viu? É bem legal. legal. Que legal. Foi super legal. Mala pequena leva tudo. Ô, amor. A disse, Pequena, né? Já gente, respondeu essa, né? Aventura radical ou experiência gastronômica? Gastronômica, Gastronômica. certeza! Ai, me sentaria horrores pra comer a tarde toda e Oi, tomar mano. bons vinhos. Mas parêntese, Também. eu não sou do radical, mas essa viagem da Costa Rica, por isso que eu acho que foi tão disruptiva. Até rapel eu fiz. Gente, eu amei, achei incrível. Mas tem uma destino pessoa que do te surf, convida mesmo, te né? convida Que, e tipo te assim, abraça, e tem que ser, porque faz parte do faz destino. parte, Aí senão eu você vou não fazer. viveu aquilo, Exato, né? Um então pouco assim, disso. sem dúvida, gastronômica, amo Ave Maria. Mas eu também achei legal. Aham, a eu gosto. aventura, eu não gosto de trilha não, mas a aventura É porque pra mim assim, a aventura seria pular de paraquedas. uhum. As Tu já outras fez, foi de beleza. balão? todas É, que eu eu já já dei. ela faz tudo. Não vou de balão? Não. É, uma experiência Não, também. Eu tenho Não, vontade. não Na fui Chapada também. eu já quase aí não acordei. Não, Mas vou vai, tentar ir. vai, é tão legal, é leve. Mas é Enfim. porque eu tenho um pavor à altura, menina. Eu tenho pavor à não, altura. não. Gente, Eu também tenho. tenho. Eu também tenho. Pavor à altura. Mas tenho eu muito acho medo que... Eu da fui altura. pular de paraquedas um dia desse, amiga, você não tá entendendo. Tu foi? Que Ai, amor. Medo de Pulou. altura e tu pulou de paraquedas? Não, eu cheguei lá em cima e eu voltei, né? Ah, Não, pô, acredito. não desceu. Sério? Amor, eu me segurei aqui no negócio do avião, mas eu não saía nem por nada nesse mundo. Oh, Chorei Raquel, tanto eu acredito. depois, gente. Chorei porque eu não Oh. consegui. Mas tentei. Ok. Aquela, dei o meu melhor, não consegui. É. Não, é isso. Porém, pra mim, a coisa radical é meio que isso, porque as outras fazem parte um pouco da minha vida, Sim. surfar, né? Então, já é pra mim, a viagem já tem que ser isso, Já tem que entendeu? ter um já pouquinho tem que ter disso, né? isso. Meninas, a gente tá na reta final agora Não, do podcast. como assim? Pois é. Passa rápido. Eu quero mas deixar como um eu disse. espaço para cada um de vocês, deixar uma mensagem que se conecte com o propósito do programa, claro, seja para inspirar, seja para empoderar mulheres que estão nos escutando, homens também, porque esse podcast a gente fala que é para mulheres, mas aí todo mundo é bem-vindo. Uhum. Deixa uma mensagem de vocês, pra gente também desconstruir essa ideia de que por que mulher não pode viajar sozinha, por que isso, por que mulher não pode isso e aquilo. Enfim, traga uma mensagem final pra gente ir encerrando aqui o nosso podcast. Quer começar, Thaís? Primeiro, eu agradecer pelo convite. Eu fico muito feliz. Eu amo falar sobre esse assunto, né? E a minha mensagem aqui para as meninas, pra não ter medo, pesquisar tudo direitinho, conversar com outras pessoas, para ouvir a experiência, né, de outras meninas que já viajam. E assim, eu já fui para tantos países e conheci mulheres de vários lugares e todas assim, desbravando o mundo. E tudo isso que a gente vive vai nos acrescentando, né? Eu digo que eu sou as viagens que eu fiz também. Sim. É que tudo isso que a gente vê, as Nossa, pessoas que a gente conhece, vai criando uma bagagem. E essas lembranças ninguém pode tirar da Jamais. gente, né? Vale muito a pena. E contem comigo se precisar. Quem quiser também. entrar no grupo Mulheres Viajando Só, como é que faz para entrar nesse grupo? Conhecer um pouquinho mais do trabalho, dos cursos, como é que Pronto, faz? pode entrar no meu Instagram, que lá tem os links. @... Thaís Tomás. Thaís Tem os Tomás. links dos grupos, dos cursos. E se quiser falar comigo, pode mandar um direct. Eu sou muito acessível, eu converso com todo mundo, sabe? Todo mundo que manda mensagem vai ter uma resposta, certo? Assim, eu realmente busco dar atenção, sabe? E as pessoas ficam felizes de ver, né? Que eu sou a mesma pessoa na tela do celular,
e aqui. Ai, perfeito, maravilha. Obrigada. Eu que agradeço, Thaís. Rebeca, você? Ah, eu também quero agradecer. Obrigada. Tão legal, né? Falar sobre o que a gente gosta. Fica tão leve, fica tão os olhinhos gostoso, né? brilhando. Brilha. Podia ficar mais uma hora. Certamente, tem muita história. Eu tenho que parece fazer um muito livro. tempo, mas não é. Gente, eu preciso fazer um livro sobre tudo que eu vivi na aviação de um modo geral e também sobre viagens da agência, né? Porque é muita história. Mas falando sobre mulheres, essas viagens que a gente acaba fazendo assim para lugares onde as mulheres não têm voz, elas me trazem muita força. E saber que a gente é brasileira e que a gente já conquistou tantas coisas me deixa muito feliz. E, ao mesmo tempo, a minha consciência ela amplia muito em saber que lugares, mulheres ainda são violentadas com seus corpos, que não podem sequer votar, não podem dirigir, não têm direito à fala, né? Então, que a gente, enquanto brasileira, que tem todo esse acesso, que tem toda essa facilidade, né, graças a mudanças, a cultura mais diferente, mais ampla, que a gente possa exercer. Né? Que se a gente tiver medo, a gente lembre de quem não tem voz, de quem não pode sequer sair do seu país, que não tem um passaporte, que não tem um trabalho, né? E não só para quem tem medo, mas no sentido, eu sou mãe, não posso. Eu acho que eu também sou mãe, né? Eu tenho 3 filhas, é uma história super intensa e que a gente poderia certamente se acomodar. Não, é isso, eu vou seguir só aqui essa vida. Mas eu acho que quando você volta ainda mais mãe. Você volta ainda mais amando seu filho, você volta ainda mais valorizando. Então, a minha sensação é que vá. Só basta ir a primeira vez. É porque verdade. depois é um negócio assim, tipo, viciante, né? Então, que a gente use essa liberdade que a gente tem a nosso favor. Né? A gente, mesmo antes de ser mãe, a gente ainda é a gente, né? A gente tem um CPF. A gente ainda é a Rebeca, ainda é a Thaís, ainda é verdade. Né? A gente pode deixar de Inclusive, lhe admiro muito, Rebeca, pela sua história, isso é muito forte. Obrigada. Já era fã, virei mais ainda. Obrigada. E quem quiser conhecer um pouquinho mais após o pouso... a gente tá lá também nas redes sociais, também sou super acessível. E pior que eu sou falante, viro psicóloga, é difícil, é maravilhosa mesmo, gente. Rebeca, eu tô pensando após nisso aqui. Eu adoro o nome. Legal, né? O Após nome. o pouso. Gostei. O meu amigo deu esse nome quando a gente falava no speech, né? Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Fortaleza. Após o pouso. Aí, já sei, após o pouso. Eu digo, será esse nome? É complexo, às vezes, quando a gente fala fora do Brasil. Mas eu adoro. Tu sozinha na agência hoje? Hoje eu sou, né, sozinha. Claro, tem um tenho apoio, pessoas, né? A gente tem uma equipe, mas eu não tenho sócios. Sou eu mesma. Ela mesma, apenas. Sou eu, a alma do negócio, né? É isso, gente. E a minha dica na verdade, para as mulheres que têm medo de viver isso, de viver experiências novas, como ela falou, só vá, porque depois que você vai uma vez, te amplia o mundo, te abre os olhos, você vê do que você é capaz, você se fortalece, porque você tem que viver aquilo ali, aquela situação nova para você, então você volta muito melhor. Então, de fato isso, é só o começo, entendeu? É só você ir uma vez que você passa a querer sempre viajar, nem que seja assim para a esquina ali, que você fala, não, eu tenho que ir, entendeu? Isso começa a fazer parte, de fato, da sua vida. E é legal poder também proporcionar isso para pessoas. Eu consegui proporcionar isso para minha mãe uma vez, gente. Minha mãe não tinha andado nem de avião ainda. E aí eu falei, não, eu vou levar ela para Gramado. Você não está entendendo? Assim, os olhos, sabe? A curiosidade. É possível. Eu levei ela no Minimundo. Nossa, gente, coisa mais linda. É emocionante, porque é uma coisa que ela nem imaginava viver na vida dela, entendeu? Sim. Que para ela, é jogar dinheiro fora. E aí, quando ela voltou, ela disse, minha filha, quando é que poderia ser a próxima? Eu acho que lindo, que legal, entendeu? Então, você também conseguir proporcionar isso e abrir a mente de outras pessoas, cara, é muito legal, entendeu? É único, né? E aí, só vá. Só vá, só se permita. Se for o caso, começa com bate e volta. Vamos aqui, vamos pra Taíba, vai sozinha, pra tu sentir como é isso. Não precisa ir longe no começo. De repente, eu digo muito, banalizem os bate-voltas, né? Então vai e volta. Vai no fim de semana, vai na sexta, volta no domingo. Caraizinho. Qualquer coisa, aqui perto, vai de carro. Pra você ter autonomia de voltar a hora que quiser. E aí você começa. Eu amo viajar de carro. Você começa... Eu não amo não, mas... Eu amo viajar de carro. Eu adoro dormir do lado, a pessoa dirigindo. Eu gosto de dirigir também, gente. Mas é parceira na dormir. Eu gosto. Mas é isso. Gente, eu achava que o podcast ia ser bom, mas foi assim, sensacional. Legal, obrigada. Como eu falei, é pouco tempo pra tanta coisa. Eu queria saber mais das histórias de vocês. Quem sabe ver uma parte 2. Adoro! Porque assim, tudo é possível. Muito, muito obrigada pela parceria de vocês. Foi tudo. Sim, eu espero que esse podcast rode por muitos celulares, computadores, todo mundo possa escutar. E bebam da fonte dessa... Porque vocês são mulheres inspiradoras, que
que vão lá e conquistam e viajam sozinhas ou em grupos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado também. Eu Ai, eu amei, amei. eu Obrigada. amei, Foi obrigada. muito legal. Foi o primeiro podcast, não foi, Gabi? Foi o primeiro podcast. Pois é, ela tinha gravado uns stories. Gente, nunca participei, tô um pouco nervosa e tudo. Já que é a parte Nem doida. parecia, nem parecia. que Menina, tava. habitué. Não Não é? é? Ela já tava super À à vontade com o microfone. Obrigada. Então é isso, meninas. Muito Obrigada, obrigada. Thaís. Até a Obrigada, próxima. Obrigada, Thaís. Maravilhosa. Obrigada, Gabi. Assistam, obrigada a todos vocês. E compartilhem foi ótimo. também, É, tá? E sigam a gente nas redes sociais, né? Arroba- Aquela @Japanese. Arroba após o pouso. Thaís Tomás. Bota aí embaixo, Eu editor. vou colocar aqui, todo mundo vai colocar aqui direitinho, arroba pra vocês já seguirem. E é isso, gente. Obrigada também pela participação, pela audiência. Foi tudo. Sempre façam isso, tá? Compartilhando, comentando, curtindo. Qual o próximo assunto que você quer ver por aqui? Eu conto com a participação de vocês. Um cheiro e até o próximo episódio Beijo, do tchau. podcast A Vida Delas. Comer meu Cheiro. chocolate de Dubai. Ai, agora sim, vamos lá.